Quando 2020 começou, a expectativa para a economia era de que seria um ano de subida. No mercado financeiro, a projeção era de que o PIB iria crescer mais de 2% no ano. O Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores brasileira, chegou ao recorde de mais de 119 mil pontos em janeiro. A expectativa do consumidor e do empresário estava em alta para o ano. Segundo a FGV, a confiança do consumidor chegou a mais de 90 pontos em janeiro, a do empresário mais de 96 pontos. Mas aí veio a pandemia e as expectativas foram ladeira abaixo, ou melhor, trilhos abaixo. A expectativa do mercado financeiro para o PIB em 2020, que no começo do ano era de crescimento, em junho chegou a ser de uma queda de mais de 6%. O FMI chegou a prever um tombo de mais de 9% para o PIB do Brasil em 2020. Diversos setores da economia despencaram. Com as medidas de restrição social, as pessoas tiveram que ficar em casa. O setor de serviços, que inclui segmentos como restaurantes, lazer, turismo, chegou a despencar em abril mais de 11% contra março. Foi o seu pior momento. No mercado financeiro, investidores começaram a precificar o estrago que a pandemia faria para a economia. O Ibovespa, lá do alto dos seus 119 mil pontos em janeiro, chegou a cair até 63 mil pontos em março. Encerrou aquele mês com queda de quase 30%, o pior desempenho em 20 anos. O dólar também disparou. Com o clima de incertezas, investidores procuraram ativos que eles consideram mais seguros, e o dólar é um deles. A busca pela moeda aumentou e o preço foi junto. O dólar chegou a valer R$ 5,90 em maio. Foi um recorde nominal da moeda desde o começo do Plano Real no Brasil. Em meio a tanta desconfiança de investidores, setores despencando, mercado financeiro derretendo, o governo lançou medidas para tentar conter essa queda da economia. A principal delas foi o auxílio emergencial. As primeiras parcelas foram de R$ 600, pagas em abril, maio e junho. Depois, o programa foi prorrogado para julho e agosto. Em seguida, até dezembro, mas dessa vez com parcelas de R$ 300. O pagamento beneficiou mais de 67 milhões de pessoas, segundo o governo. E todo esse dinheiro entrando na economia aumentou a renda das pessoas. Segundo o IPEA, as famílias passaram a ganhar, em média, mais do que receberiam se tivessem somente a renda habitual do trabalho. Em agosto, por exemplo, quando a parcela do auxílio emergencial ainda era de R$ 600, a renda média domiciliar no Brasil ficou 3% acima do que é habitual com o trabalho. E o primeiro setor a sentir os efeitos desse aumento de renda foi o comércio. Depois de cair mais de 16% em abril, as vendas do varejo voltaram a subir já no mês seguinte e em agosto já tinham voltado ao nível de antes da pandemia. Em setembro, zeraram as perdas no ano. A produção da indústria foi no embalo. O setor chegou a despencar mais de 18% na passagem de março para abril. Mas depois, com o consumo aumentando, as encomendas para as fábricas subiram. A produção da indústria voltou a avançar em maio e assim seguiu pelos meses à frente. Em setembro, já estava acima do nível de fevereiro, voltando ao patamar pré-crise. Uma recuperação, embora ainda acumulando perda no ano. As previsões para a economia passaram a melhorar, ainda que a projeção fosse de queda no final de 2020. O FMI, por exemplo, mudou em outubro a previsão para o PIB do Brasil em 2020. Passou para uma queda de 5,8%, menos que os 9% da previsão de junho. Os índices de confiança na economia também começaram a dar sinais de melhora. A do consumidor, que tinha caído para 58 pontos em abril, chegou aos 83 em setembro, segundo a FGV.
A do empresário, que chegou a cair para 55 pontos em abril, atingiu 97 também em setembro. Mas nem tudo passou a ser só subida, não. 2020 ainda mal tinha acabado, mas tinha muitas incertezas sobre os trilhos que vinham pela frente. E essas dúvidas permanecem. Uma delas é justamente o auxílio emergencial. A medida que levou tantos indicadores para cima virou uma fonte de dúvidas sobre a sustentabilidade do crescimento da economia. O auxílio vai custar mais de 320 bilhões de reais aos cofres públicos. E com a economia caindo, a arrecadação de impostos pelo governo também foi reduzida. O governo chegou a decretar calamidade pública para poder aumentar seus gastos sem descumprir a meta fiscal. A situação das contas públicas, que já não era confortável, ficou ainda mais preocupante. A dívida pública foi subindo cada vez mais e em outubro chegou a mais de 90% do PIB. Ou seja, considerando o tamanho da economia, a dívida do governo representa um percentual de mais de 90%. E no meio de tanto número preocupante, teve ainda o cenário político tenso para preocupar ainda mais o mercado. O presidente Jair Bolsonaro anunciou que ia criar um programa de distribuição de renda para substituir o Bolsa Família. Primeiro, o governo chamou de Renda Brasil, depois de Renda Cidadã, mas ninguém explicou direito de onde ia sair o dinheiro e nem como isso ia caber no orçamento sem furar o teto de gastos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, tentou acalmar o mercado, repetiu várias vezes que o teto de gastos estava mantido, mas o fato é que o programa novo, por enquanto, ficou só no anúncio. Além das preocupações sobre as contas públicas, outro problema também puxou o carrinho da economia para baixo na montanha-russa de 2020, o desemprego. Com empresas, comércio, lojas, tudo isso fechado em boa parte do ano, muita gente ficou sem trabalho. O desemprego bateu recorde de 14,1% em outubro, a maior taxa já registrada pelo IBGE. São mais de 13 milhões de pessoas procurando trabalho. Esse número podia ser ainda maior se tanta gente não tivesse desistido de procurar emprego no meio da crise. Essas pessoas aumentam o que se chama de desalento. Em outubro, eram mais de 5,9 milhões de pessoas nessa situação. Elas não têm trabalho, mas não entram na contagem do desemprego. Essas são as dúvidas que ficam para 2021. Com o fim do auxílio emergencial e o desemprego em alta, como fica a renda das pessoas? Como fica a atividade da economia no meio disso tudo? E a inflação, que voltou a subir, puxada pelos preços dos alimentos e a alta do dólar? Como isso impacta na taxa básica de juros, a Selic, que neste ano chegou à mínima histórica de 2% ao ano? E o governo vai conseguir colocar suas contas em ordem para aumentar a confiança na economia e atrair investidores para o Brasil? Essas estão entre as principais perguntas que faltam ser respondidas para saber se 2021 vai ter mais subidas ou descidas que 2020.